Deus abençoe. Irmãos, 2 Coríntios capítulo 10, no versículo 3, irmãos. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 3. Aqui o apóstolo Paulo dizendo, né, irmãos? Pelo Espírito Santo, ele diz assim: porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Quer dizer, andando com esse corpo, andando neste mundo, andando com essa natureza humana aqui, mas nós não guerreamos segundo a carne. Ele diz aqui no versículo 4, porque as armas da nossa milícia, da nossa guerra, não são carnais, mas sim poderosas em Deus. Para quê, irmãos? Destruição das fortalezas. Então as armas de Deus, elas são poderosas para destruir o quê, irmãos? Fortalezas. Essas fortalezas estão aonde, irmãos? Onde que estão essas fortalezas que as armas de Deus ela tem poder para destruir? Dentro do ser humano, irmãos. Aqui, versículo 5, ó, ele diz. Aí vem dizendo o que são essas fortalezas aí, né? Ó, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo entendimento à obediência de quem, irmãos? De Cristo, estando prontos para vingar toda desobediência, quando for cumprida a vossa obediência. A obediência de quem? Daqueles que receberam a palavra. Então, irmãos, as armas da nossa milícia, as armas da nossa guerra, elas não podem ser carnais, mas elas são poderosas em Deus, elas são armas espirituais, elas são poderosas para destruir fortalezas que há dentro do ser humano. E para que servem essas fortalezas, irmãos? Essas fortalezas, elas servem para impedir que o ser humano conheça a verdade, para impedir que o ser humano conheça a Jesus, para impedir que o ser humano seja liberto, para impedir que o ser humano seja salvo. Então, todo ser humano, exceto aquele que está firme com Cristo, ele tem uma fortaleza dentro dele, e essa fortaleza ela tem que ser aniquilada. E aqueles que estão firmes com Cristo, essa fortaleza, muitas vezes, ela quer se manifestar, né, irmãos? Não é isso? Por quê, irmãos? Porque Jesus, ele gera em nós novas criaturas. Jesus, pela sua palavra, nos limpa todos os dias, em todo instante. Então isso, irmãos, é durante toda a nossa caminhada. Nós somos limpos, lavados, libertos todos os dias. Nós não nos convertemos. Quando a gente se converteu, nós não fomos limpos por completo, renovados por completo, tá tudo certo, né, irmãos? Se fosse assim, seria muito bom, né? Uma vez salvo, salvo para sempre, uma vez limpo, limpo para sempre, mas não. A nossa luta é constante. Mas temos que entender que as armas da nossa guerra, elas são espirituais. Elas combatem contra fortalezas que há no ser humano, irmãos. E quem que é dono dessas fortalezas, irmãos? Quem que é dono dessas fortalezas? É Deus, irmãos? Não, isso não é de Deus, né, irmãos? As fortalezas que há no ser humano, isso não é de Deus. Jesus, ele nos vivificou, né, irmãos? Nos vivificou pela sua palavra. Nós estávamos mortos, como diz lá em Efésios capítulo 2, estávamos mortos em ofensas e pecados, servíamos ao príncipe deste mundo, o Deus desse século, nós fazíamos a vontade da carne e dos pensamentos, nós éramos por natureza filhos da ira. Então o ser humano por natureza, ele é filho da ira. Por natureza, ele serve ao Deus desse século. Por natureza, ele está morto. Por natureza, ele está perdido, irmãos. Por natureza. Por quê? É a natureza de Adão. É a natureza que todo ser humano que nasce traz com ele. E todo ser humano, quando nasce, ele precisa de algo importante. O que é? Ser liberto, irmãos. Ele precisa ser gerado por essa palavra, irmãos. Gerado por essa palavra. Ninguém vai ser salvo sem ser gerado pela palavra da verdade. Ninguém, irmãos. Porque as armas espirituais são as armas do alto. Quais são as armas espirituais? São as armas. Efésios capítulo 6, né, irmãos? Efésios capítulo 6, a gente vai ver a armadura de Deus ali. No versículo 10. Então, quando nós nos convertemos a Cristo, irmãos, nós somos alistados para uma guerra. E a guerra, irmãos, está em nós mesmos, né? Nós lutamos todos os dias. Há uma guerra dentro de nós. E o Espírito Santo tem que vencer essa guerra. Por isso que a palavra ela vem nos orientando, vem nos instruindo. Se revistam da armadura de Deus, para você poder lutar com armas espirituais, porque a batalha é espiritual, irmãos. A palavra fala que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra os principados, contra as potestades. Aqui no versículo 10 diz, né? Efésios capítulo 6, versículo 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes. Contra quem, irmãos? Então, contra as astutas ciladas do diabo. Então, o diabo, ele é astuto, ele arma ciladas, irmãos. Essas são ciladas
de astúcia. São ciladas que, se o cristão não tomar cuidado, irmãos, ele cai. O que é uma cilada, irmãos? O que é uma cilada? Quando você depara com uma cilada, você depara com algo que você não está vendo, algo que você não espera, é algo que você foi pego de surpresa, irmãos, é uma cilada. E nós não podemos ser dessa forma. A palavra fala em 1 Tessalonicenses capítulo 5, no versículo 8 lá, né, que nós somos do dia, nós não somos da noite. Então nós temos que estar firmes, atentos, irmãos, porque o nosso inimigo, ele arma ciladas para cada um de nós, né? Como diz aqui, ó, versículo 12, ó, porque não temos que lutar contra carne e sangue, quer dizer, não é contra pessoas, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então existe príncipes desse século. Irmãos, o momento em que nós vivemos, existe principados, potestades operando. Existe poderes que lutam, guerreia contra nós com a mesma intensidade que eles lutaram contra Jesus. Com a mesma intensidade que eles quiseram destruir Jesus, hoje eles querem destruir cada um de nós, irmãos. Tentaram barrar Jesus, não conseguiram. Hoje eles tentam barrar a igreja. Igreja somos nós, cada um de nós. Então a mesma intensidade quando você lê a palavra e você vê Jesus sendo perseguido, querendo matar Jesus, homens querendo matar Jesus, homens inventando mentira contra Jesus, homens armando cilada contra Jesus. Tenham em mente, a mesma intensidade, o mesmo poder das trevas é o que opera contra nossas vidas hoje. E eles querem destruir cada um de nós. A palavra fala que o diabo, ele tem grande ira, ele foi lançado na terra, ele sabe que tem pouco tempo, irmãos. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que ele foi com toda a confiança para derrubar Jesus. E derrubando Jesus estava tudo certo, ele não conseguiu. Hoje ele se apressa, por quê? Porque hoje ele tem que derrubar a mim, tem que derrubar vocês, tem que derrubar a todos os cristãos que estão espalhados por todo o mundo. Então a guerra dele não é uma guerra simples, ele emprega força também, irmãos. Quando a palavra fala que o reino de Deus é tomado à força, irmãos, o nosso inimigo, o nosso adversário, ele também emprega força. O nosso adversário, ele não descansa, o nosso adversário, ele não dorme. O nosso adversário, ele trabalha dia e noite com astúcia. Ele trabalha dia e noite com vigor, querendo cumprir o propósito dele. E o propósito dele é derrubar a igreja. Nós temos que entender isso, irmãos, a cada dia. Todos os dias, quando acordarmos, temos que, primeiramente, agradecer a Deus por mais um dia na presença dele. E também nos lembrar, nós temos um inimigo. Eu tenho um inimigo que é astuto, que vai armar cilada contra a minha vida, um inimigo que ele vai lutar contra a igreja de Cristo, e a igreja de Cristo é representada por cada um dos irmãos. Nós temos que entender isso, irmãos. Quando oramos pelos irmãos, a gente fala assim, vamos orar pelo irmão, né? Vamos orar pelo irmão que está enfermo. E realmente, mas, irmãos, orar por um irmão por conta da enfermidade não é nada perto da luta que ele está enfrentando no âmbito espiritual. É muito maior, irmãos. A luta que ele está enfrentando para permanecer em Cristo é muito maior do que uma enfermidade, irmãos. Porque a batalha é grande, é muito grande. Então, diz aqui, ó, versículo 13, né? Ó, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar de que forma, irmãos? Firmes. Então nós temos que nos revestir com toda a armadura de Deus. Por quê, irmãos? Porque vai ter um dia, e não é um dia, são vários dias, mas vamos passar por dias maus. Dias maus é aquele, irmãos, aquele dia mau é o dia em que você vai estar fraco. É o dia que você vai estar numa situação bem delicada e a palavra vai ter que fluir no seu entendimento. O seu coração não vai poder estar sobrecarregado com muitas coisas. O seu coração vai ter que estar com uma boa terra, irmãos, para você poder fazer tudo e permanecer firme. Depois de ter feito tudo, o que é feito tudo, irmãos? Tudo o que a palavra espera de você. Você vai se colocar diante de Deus, você vai estar em comunhão com os irmãos, você vai estar em comunhão com a palavra, você vai estar em comunhão com os louvores, você vai estar buscando as coisas do alto, em meio às lutas, em meio às tribulações, em meio às dificuldades, e feito tudo isso, você vai permanecer firme. Então, a batalha é pouca, irmãos? A batalha não é pouca. E aí diz aqui, ó, versículo 14, ó, estáis, pois, firmes, tendo cingido vossos lombos, com o que, irmãos? Com a verdade, e vestida a couraça da justiça, calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Imagine o maligno lançando dardos contra nós, irmãos. E o escudo da fé, a fé que ela vem por Jesus, essa fé, irmãos, ela é capaz de apagar os dardos inflamados.
Fé é conhecimento, irmãos. Fé, a palavra fala que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então, quando você ouve a palavra de Deus, você compreende a palavra de Deus, isso gera fé em você. Então, você vai tendo fé, e essa fé, ela é poderosa, ela apaga os dardos inflamados do maligno. Então, os dardos, eles são poderosos? São. A fé é maior. Então, a fé, irmãos, fé é aquilo que você ouve, você entende e você pratica. Por quê, irmãos? Por que não somente ouvir e entender, compreender? Não adianta de nada. Por quê? Porque a fé ela tem que ser provada. E a fé ela é provada pelo fogo. É na aflição. A fé é provada, irmãos. Então, aquilo que você ouve, aquilo que você compreende, ela é aprovada quando você pratica. Você pratica, pronto, é aprovada. Ali você adquiriu fé. Ah, eu ouvi a palavra, compreendi. Na parábola do semeador também fala que a pessoa ela pode ouvir a palavra, ela pode entender, ela pode ficar feliz, ela pode ficar alegre, mas o coração não está pronto, não está preparado para receber essa semente e ela se perde. Ela não tem raiz, ou ela não frutifica, ou vem a ave do céu e rouba. Então, irmãos, tem que ser uma boa terra. Boa terra é aquela onde a semente cai e frutifica. Boa terra é aquilo, irmãos, aquele cristão, ele recebe a palavra, ele ouve, ele entende, ele pratica. Pronto, foi aprovado, ali ele adquiriu fé. E depois ele ouve mais, e ele aprende mais, e ele pratica mais. E depois ele ouve mais, ele pratica mais. E assim vai, irmãos, ele vai adquirindo fé. E essa fé apaga os dardos inflamados do maligno. Esses dardos eles são lançados constantemente contra nossas vidas. A gente não percebe muitas vezes, mas de muitas formas, irmãos, de muitas maneiras. O inimigo ele é astuto. E o astuto, o que ele faz? Ele tenta compreender, né, irmãos, onde ele pode atingir, né, o alvo dele. E o diabo, irmãos, o inimigo, ele conhece o nosso passado, ele conhece aquilo que nós estávamos presos e Jesus nos libertou, ele sabe aquilo que ainda não fomos libertos. Então, as nossas atitudes, a nossa fala, o nosso comportamento no dia a dia mostra para o inimigo a nossa vida como ela é, irmãos. Mostra a nossa vida como ela é. Então, diante disso ele vai operar. Diante disso ele vai trabalhar, irmãos, com todas as forças para nos derrubar. Versículo 17, ó. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é o que, irmãos? Irmãos, esse versículo 17 aqui é muito importante, porque o capacete da salvação, o que é, irmãos? É a esperança da salvação, irmãos. Irmãos, os irmãos têm esperança da salvação? É certeza, irmãos, que existe uma salvação? Glória a Jesus. Então isso é o nosso capacete, irmãos. Aquele que está com capacete, ele está protegido, irmãos. Está protegido. Então vai acontecer tantas coisas em nossas vidas, e o que vai prevalecer, o que é? Eu tenho esperança da salvação. Isso é forte contra a minha vida, isso está me afligindo, mas a esperança da salvação é maior. E pela esperança da salvação, a gente permanece. Aqui fala no versículo 17 também, da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então a palavra de Deus é uma espada. Quando Jesus falou para os discípulos, agora você entregue, e aí agora quem não tiver espada, que arrume uma para levar. Não é, irmãos? Aí Pedro foi lá, arrumou as espadas lá, e foi e usou a espada. Mas o que ele fez com a espada, irmãos? Ele cortou a orelha do soldado Malco lá, né, irmãos? E aí Jesus foi lá e curou o soldado e falou para ele, ó, mete a sua espada na bainha, porque quem com ferro fere, com ferro será ferido, não é isso, irmãos? Então ele usou a espada errada, né, irmãos? Ele achou que era espada mesmo, instrumento ali, aquela arma ali, mas não, irmãos. Jesus estava falando da espada, que é a palavra. Então ele estava dizendo para Pedro, até agora eu estava com vocês, até agora eu defendi vocês, até agora eu intercedi por vocês, só que agora eu vou para o Pai e vocês agora têm que adquirir espada, que é a palavra, para vocês guerrearem, para vocês lutarem com armas legítimas. E aí, irmãos, quando Jesus ele vai para o Pai, que ele envia o Espírito Santo, e aí Pedro, ele faz o primeiro discurso lá em Atos 2, e ali você vê, irmãos, que ele usando a espada, não é isso? Ali ele já está usando a espada, e de forma gloriosa, né, irmãos? Gloriosa, pessoas são convertidas, e ele defende a fé dele, ele defende Jesus, ele defende o Evangelho, você vê que é uma transformação na vida dele, por conta de quê, irmãos? Da espada do Espírito, o capacete da salvação, irmãos. Então, temos o capacete da salvação com a espada do Espírito, irmãos, o escudo da fé, estamos preparados para a guerra, irmãos, a couraça da justiça. Que justiça, irmãos? É a justiça que é pela lei? De forma nenhuma, é a justiça que é pela fé, irmãos. A justiça que é pela fé. E aí diz aqui, ó, versículo 18, ó, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com todo o que, irmãos? Perseverança, irmãos. Então, irmãos, nós temos que ser persistente, nós temos que ser perseverante, irmãos, não desistir. Perseverar é você caminhar adiante, irmãos, não importa se a estrada é de barro, se a estrada está escorregadia, se a estrada ela tem obstáculo, não importa o que venha pela frente, persevera. Mas está difícil, persevera. Está impossível para nós, mas para Deus nada é impossível.
Para Ele tudo é possível. Então temos que caminhar, temos que vencer os obstáculos, vencer as tentações, vencer as lutas, vencer as tribulações. Temos que vencer o que vier, irmãos. E não só vocês, eu também tenho. E para isso eu preciso de Jesus, preciso do Espírito Santo, preciso dos irmãos para isso. E cada um de nós precisamos uns dos outros para quê, irmãos? Para seguir adiante. As lutas vão vir, os obstáculos vão vir. E morto nenhum consegue salvar ninguém, irmãos. E o mundo está morto. O mundo está morto. Só quem está vivo é aquele que está em Cristo. Só quem está vivo é aquele que está em Cristo. E aí diz aqui, ó, versículo 18, né? Orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica. Por mim? Não, por todos os santos, irmãos. Por todos os santos. Santos são os escolhidos. Santos são os separados. Santos são aqueles que servem a Jesus. Então, a oração e súplica tem que ser por todos os santos. Irmãos, e não é somente por nós, não. É por todos que estão espalhados por todo o mundo e que confessam essa mesma fé, que confessam Jesus, que servem a Jesus. Não importa o país onde a pessoa esteja, mas tem que estar estruturado na verdade, irmãos, no Evangelho da salvação. Tem que seguir essa mesma doutrina. Qual é a doutrina? O Novo Testamento. É o Novo Testamento que traz salvação, que traz libertação. E aí, ó, versículo 19, né, ó, o apóstolo Paulo diz, e por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório, o que, irmãos? O mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Irmãos, embaixador, representante, né, irmãos? Ele é um representante de Jesus nas cadeias. Preso, ele estava livre. Dá para entender isso, irmãos? Dá para entender que o cristão, ele preso na cadeia, enjaulado lá, amarrado com corrente ali, ele estava livre? Dá para entender que ele, preso, acorrentado ali, o mover de Deus dali, irmãos, faz com que, lá em Atos, diz, 15, né, 16, que o carcereiro quis se matar, por quê, irmãos? Porque ele estava louvando, orando lá, à meia-noite, os cárceres se abriram, os presos, tudo estava acompanhando ali a oração, os louvores, não fugiram, e o carcereiro achou que tinha todo mundo fugido, porque isso é natural, né, irmãos? Imagine um monte de cárcere lá, um monte de encarcerado ali, e ali os cárceres se abrem. Todos estão liberados. O que os presos fazem, irmãos? Foge tudo, né? Mas não, ali não. Ali o mover do Espírito Santo foi tão grande, que todos estavam ali, ouvindo a oração, ouvindo os louvores e permaneceram ali. E Paulo, que estava preso, ele estava livre. O carcereiro que estava livre acabou ficando preso em quê, irmãos? Preso na mão do inimigo, porque o inimigo quis tirar a vida dele ali, quis ceifar a vida dele. E Paulo foi lá, e Silas foi lá, e salvou ele ali, irmãos, através do Espírito Santo, através da palavra. E ele se converteu. Então, o apóstolo Paulo diz, ora também por mim, porque eu sou representante de Jesus em cadeias, para que eu possa falar livremente, né, irmãos, como me convém falar. Então, o apóstolo Paulo, ele precisava também das intercessões dos irmãos, da oração dos irmãos, da firmeza dos irmãos, assim como cada um de nós, irmãos, cada um de nós. O apóstolo Paulo aqui, ele pede oração para os irmãos, aqui ele entende que ele é necessitado das orações, das intercessões de Jesus, mas quando Saulo, ele não era dessa forma, irmãos. Então a conversão a Cristo muda a pessoa completamente, completamente. Vamos lá em Lucas, irmãos, capítulo 11. Lucas capítulo 11, versículo 14, irmãos. Lucas capítulo 11, versículo 14. Aqui diz, e estava ele, quem, irmãos? Jesus, expulsando um demônio, o qual era o quê, irmãos? Então o demônio era mudo. E aconteceu que saindo o demônio, o mudo, o que aconteceu, irmãos? O mudo falou, então o demônio falou? Não, a pessoa que estava com o demônio, né, irmãos? O mudo falou, e maravilhou-se a multidão. Então, o demônio estava na vida do cidadão lá, e esse cidadão, enquanto o demônio estava nele, o demônio era mudo, automaticamente ele também era o quê, irmãos? Mudo. Quando o demônio saiu, o que aconteceu? Ele falou. É uma prisão ou não é, irmãos?
Então você vê, por exemplo, Jesus fazendo o paralítico andar. Muitas vezes, irmãos, o demônio que está ali é paralítico. O demônio que está ali, os irmãos já viram uma pessoa receber Enxu, irmãos? Já viram? Quem já viu? Esses Enxu aí, irmãos, a maior parte deles, eles andam encurvado, né? Eles andam encurvado, eles falam como bêbado, como... Não é? É uma situação, irmãos, é deplorável. Imagine uma pessoa possuída com um demônio desse. Como que ela anda, como que ela fica, irmãos? Então você vê a pessoa aqui, ó, era muda, não falava. Pastor Jesus expulsar o demônio, a pessoa falou. E em outro texto vai falar que era surdo e mudo, né? Ouviu e falou. De repente a pessoa tem um problema. A pessoa é manca, a pessoa... E aí sai o demônio e a pessoa fica boa. Não é isso? Mas aí olha só o que acontece aqui, ó. Versículo 15. Mas alguns deles diziam: ele expulsa demônios por Beelzebu, príncipe dos demônios. E outros, tentando, pediam-lhe um sinal do céu. Mas conhecendo ele os seus pensamentos, disse-lhe: todo o reino dividido contra si mesmo será assolado. E a casa dividida contra si mesmo cairá. E se também Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Pois dizeis que eu expulso demônios por Beelzebu. E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulsam? Vossos filhos? Eles, pois, serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o quê, irmãos? O reino de Deus. Então o reino de Deus ele chega através de Jesus. Aí diz aqui no versículo 21, ó, quando o valente guarda armado a sua casa, em segurança está tudo quanto tem. Mas sobrevindo outro mais valente do que ele, e vencendo, tira-lhe toda a armadura em que confiava e reparte os seus despojos. Quem não é comigo é contra mim. E quem comigo não ajunta, o que acontece, irmãos? Espalha. E aí no versículo 24 ele diz: quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos, buscando repouso e não achando, diz: tornarei para a minha casa de onde saí. Então aqui nesse versículo 24 ele explica que esse valente aqui, irmãos, é o espírito imundo que estava no homem. É um valente. E para esse valente sair do homem, precisa de um mais valente. E quem é esse mais valente, irmãos? Jesus é o mais valente. Esse valente que está no homem, que está no ser humano, homens, mulheres, crianças, estão, irmãos. Esse valente, ele tem armadura, ele está armado e armado, ele guarda a casa dele, irmãos. Ele tem armadura e que ele confia. Que armadura que é essa, irmãos? Qual é a armadura que o inimigo, que os demônios confiam no ser humano, irmãos? São aquelas fortalezas lá, que o apóstolo Paulo diz lá em 2 Coríntios capítulo 10, que nós lemos, que tem que ser destruída. Tem que ser destruída pelo quê, irmãos? Pelas armas do Espírito, armas espirituais. Então, as armas espirituais, ela consegue destruir as fortalezas, consegue destruir a armadura em que o inimigo confia no ser humano. E essa armadura, irmãos, se chama altivez. Altivez. O que é, irmãos? As pessoas, elas se garantem em muitas coisas. Elas se sentem superiores. Elas se sentem suficiente, autossuficiente, não é, irmãos? Então as pessoas são assim. Quando se fala em Jesus, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Elas já estão num caminho, elas confiam no caminho que elas estão e elas não querem Jesus. A altivez está lá dentro. Elas se sentem superiores. Quando você vai falar de Jesus, muitos falam assim: não, religião não se discute. Por quê? Porque já tem o pensamento dele acerca da vida dele, quer seguir no caminho dele, pronto, acabou. E Jesus nunca foi religião e nunca vai ser, não é, irmãos? Mas eles encaram como? E aí eles não querem. Então, para a pessoa conhecer a verdade, irmãos, para o espírito imundo sair de lá de dentro, Jesus tem que entrar. E quando ele entra, ele vem destruindo a armadura do inimigo. Ele vem desarmando o inimigo. Desarmando. E essa armadura, irmãos, essa armadura está no ser humano. Tem que ser destruída. Porque se não for destruída, o inimigo ele entra. O inimigo ele faz a festa. Ele opera na vida das pessoas. É por essa armadura. É a armadura em que ele confia. É aquilo que impede as pessoas de conhecer a verdade. É aquilo que impede as pessoas de ter fé. É aquilo que impede as pessoas de ter uma espada do Espírito para poder guerrear legitimamente. É aquilo que impede a pessoa, irmãos, de permanecer em Cristo, de seguir na salvação. Por que as pessoas, muitas vezes, elas ouvem a palavra e ela crê na palavra? Ela crê, assim como aqueles judeus, lá de João capítulo 8, do versículo 31 em diante, que Jesus prega aos judeus que criam nele, né? Dizia, pois, Jesus aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Então é o crer e permanecer. Muitos creem, mas não conseguem permanecer. Por quê, irmãos? Por quê?
Porque existe uma fortaleza lá que tem que ser destruída e a pessoa não deu o aval para Jesus destruir. Porque o ser humano ele tem que dar esse aval. O ser humano ele tem que dar um passo após o outro. Então eu ouço a palavra, eu entendo, vou dando os próximos passos, vou seguindo adiante, vou me fortalecendo, vou me revestindo, vou me envolvendo com as coisas de Deus, para quê? Para o inimigo perder força na minha vida, para ele sair de vez e pronto, irmãos. E aí ele diz aqui, ó, né, versículo 24, ó, e quando o espírito imundo tem saído do homem, ele anda por lugares de que forma, irmãos? Secos. Lugar seco é um lugar sem vida, irmãos. É um lugar sem vida, um lugar seco. Ele busca um lugar seco, né? E buscando repouso, e não achando, diz, tornarei para a minha casa de onde saí. E chegando acha varrida e adornada. Em Mateus capítulo 12 vai falar que está desocupada. Desocupada, varrida e adornada. Então uma casa desocupada, ela está pronta para ser invadida, não é, irmãos? Então vai, versículo 26, e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. E o último estado desse homem é pior do que o primeiro. E aconteceu que, dizendo ele essas coisas, uma mulher dentre a multidão, levantando a voz, lhe disse, bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos em que mamastes. Mas ele, Jesus, disse, antes bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e faz o quê, irmãos? E guardam, né? Então aqueles que ouvem a palavra e guardam, é aqueles que ouvem a palavra e praticam, é aqueles que ouvem a palavra e usa dela e segue adiante. Então essa mulher aqui, ela quis honrar, né, a mãe de Jesus, quis honrar ele ali naquele momento. Olha, bem-aventurado a mulher que te trouxe ao mundo, que deu de mamar para você, que te carregou no colo, que esteve com você quando pequeno, que cuidou de você, bem-aventurado. Aí ele falou assim, não, antes bem-aventurado é aquele que ouve a palavra de Deus e guarda. Irmãos, o Novo Testamento todo vem dizendo isso. Não só Jesus, mas os apóstolos, pelo Espírito Santo, vem dizendo, tem que guardar a palavra, guarda a palavra. Aquele que me ama é aquele que guarda a minha palavra. Se eu digo que amo e não guardo a palavra, eu sou mentiroso. E vem ensinando, vem instruindo a guardar a palavra. O que é guardar a palavra, irmãos? É na hora, no pior momento ali da sua vida, o que tem que prevalecer é a palavra, irmãos. É a palavra, tem que prevalecer de uma forma ou de outra. Se você não conseguir lembrar daquele momento da palavra, se você tiver numa aflição tamanha, você vai ter que ouvir um irmão, você vai ter que ouvir uma irmã, você vai ter que, irmãos, o Espírito Santo vai ter que falar com você de alguma forma, mas você vai ter que estar pronto para ouvir a palavra, irmãos, para guardar a palavra, para cumprir a palavra. Esse é o segredo, irmãos. Esse é o segredo. Porque se não fosse assim, eu podia caminhar sozinho. Podia caminhar sozinho, mas não é fácil, irmãos. O negócio realmente, ao homem, é impossível. Mas para Deus é possível. Por isso que nós temos que estar firmes com Ele. Aqui em Filipenses, irmãos. Filipenses capítulo 2, irmãos. Filipenses capítulo 2, versículo 1. Quando o cristão, quando a pessoa ela ouve a palavra, irmãos, ela pratica, quando ela se converte a Cristo, essas coisas começam a fluir na vida dela. Toda aquela armadura do inimigo, toda aquela fortaleza que há no ser humano, tem que ser mudada, irmãos. Tem que virar o jogo, o negócio tem que inverter. É inverter, irmãos. É aquele que está morto, nasce. É aquele que está em trevas, vem para a luz. É inverter o negócio. Por isso que quando Jesus chega, é uma mudança completa, não é remendo, irmãos. Não adianta querer Jesus para pôr um remendo na vida. Ah, eu estou com um problema em tal área da minha vida, eu quero Jesus para resolver esse problema. Pode esquecer, porque você está brincando com o inimigo. Está brincando, porque o inimigo ele não deixa quieto essas coisas, irmãos. O inimigo, ele sai do ser humano quando Jesus entra. E ele tenta voltar em todo momento. E quando ele acha a casa desocupada, ele entra de novo, ele leva outros 7, pior do que ele. E aí diz aqui, ó, Filipenses capítulo 2, versículo 1. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afeto e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas de que forma, irmãos? Humildade. Irmãos, humildade é o contrário da altivez. Humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. O que é isso, irmãos? É humildade. É a pessoa considerar superior por quê, irmãos?
Se eu, em relação a outra pessoa, eu me considero superior a ela, eu não vou ouvir ela em nada, irmãos. O que ela falar vai entrar por aqui, sair por aqui, porque eu sou superior. Se eu considerar a pessoa superior a mim, eu vou estar pronto para ouvir. E com discernimento, não é, irmãos? Não é você sair ouvindo todo mundo, não é você acatar conselho de todo mundo, irmãos. Mas é você ouvir o conselho, é você ouvir a pessoa, você refletir sobre aquilo. É a pessoa precisar e você está pronto para socorrer, pronto para ajudar. Quando você se sente superior, irmãos, você não está nem aí com nada. Nem aí com nada. Se alguém te oferecer ajuda, você não aceita porque você é superior. Se alguém precisar de ajuda, você não entende que ela precisa de ajuda, você acha que ela é uma safada, você acha que ela é incompetente, você acha que ela é qualquer coisa, menos quem precisa de ajuda, porque você se sente superior, você se sente o bom. E a palavra ela vem instruindo ao contrário, ela vem dizendo, considere os outros superiores. Porque quando eu considero a pessoa superior, então eu me ponho no lugar dela, eu tento entender o que acontece com ela, e quando ela vem me ajudar, eu estou pronto para receber a ajuda dela. Porque eu considero superior, eu me ponho abaixo. Não é você achar que você é menos valioso para Deus, não é você achar que você merece menos, não é você achar que... Nada disso, irmãos. Isso está relacionado à humildade, isso está relacionado a entendimento. Jesus foi assim. Jesus ele se fez menor que os anjos. Por quê, irmãos? Porque ele precisava da palavra do Pai. Ele precisava dos conselhos do Pai. Ele precisava do poder que vinha do Pai. Então ele tinha que se colocar abaixo de tudo, para quê? Para poder receber, irmãos. Porque se você não se colocar abaixo, você não vai conseguir ouvir a voz do Espírito Santo. Você não vai conseguir receber o escape que Jesus tem para dar. Então, quando a palavra fala que é bem importante isso aqui. Né, superiores a vós mesmos. Versículo 4. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, e sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Mas o que ele fez, irmãos? Versículo 7. Olha que coisa, irmãos. Aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Então, dessa forma, ele venceu. Irmãos, Jesus é a receita para nós. Jesus é o nosso exemplo. Ele, sendo Deus, estando na glória, ele deixou a glória e veio ao mundo sofrer, padecer pelos nossos pecados, e por isso nós devemos ser gratos por toda a nossa caminhada nesse mundo. Devemos ser gratos, agradecidos. Ele é o nosso exemplo, assim como ele fez, eu também vou buscar fazer. Assim como eu sei que ele é perfeito, eu vou buscar ser perfeito. Vou conseguir? Vou buscar. E vamos buscar, irmãos, todos os dias. Buscar a perfeição. Irmãos, todo lutador, ele busca a perfeição. Todo corredor, ele busca, o atleta, ele busca a perfeição. Todo profissional que quer se destacar, ele busca a perfeição. Ele é perfeito? Ele busca a perfeição. Irmãos, o segredo está aí. A perseverança está aí, irmãos. É perseverar. É perseverar todos os dias. É de fé em fé, graça em graça. É buscar. Não tem jeito, irmãos. Aqui quem está instruindo isso é o apóstolo Paulo. Mas aqui, vamos lá, vamos continuar aqui. Versículo 9, né? Vou ler o 8 de novo. E achando-se na forma... de novo não, né? Vou ler agora, né? E achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte. Que morte foi essa, irmãos? De cruz, irmãos. Morte de cruz. Não é qualquer morte. É morte de cruz. Irmãos, quando fala morte de cruz, muitos pensam assim, né? Jesus foi pregado na cruz. Coisa rápida, né, irmãos? Prega na cruz, levanta, morreu. Não é isso, irmãos. Não é isso, não. Ele carregou a cruz. Ele não conseguiu carregar a cruz. Ele passou no meio dos povos lá, no meio do povo lá, porque ele subiu no monte. Dá a impressão de que era um matagal e ele subiu no meio do mato lá sozinho. Ninguém viu ele com aquela cruz nas costas. Ninguém viu ele ali caindo com a cruz. Ninguém viu isso. Ninguém viu ele todo ensanguentado, tomando chicotada, ouvindo um monte de besteira a respeito dele, a respeito do que ele cria. Não, ninguém viu. Viu, irmãos? Ele passou no meio da cidade, no meio do povo ali, a multidão ali vendo ele passar por aquela vergonha ali, que para ele não era, porque ele estava vencendo o diabo, vencendo o mundo, vencendo todas as coisas, mas quem olhava, e aí ele foi. E lá, ainda pendurado lá na cruz, o quanto ele padeceu ali. Então ele passou por essa morte, irmãos. Morte de cruz. Versículo 9. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Qual é o nome, irmãos? Jesus. Irmãos, se Jesus ele recebeu um nome que é sobre todo nome, que mais nome as pessoas querem, irmãos? Jesus. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai.
De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. O que isso quer dizer, irmãos? Isso quer dizer que o papel do cristão é somente se colocar diante dele, porque ele vai operar o querer e o efetuar. Irmãos, o querer também não é de nós. Eu quero servir a Jesus. Irmãos, quando você diz, eu quero servir a Jesus, pode ter certeza que tem um poder operando na sua vida. Tem um Espírito Santo operando na sua vida. A graça foi derramada na sua vida. Por isso que você quer servir a Jesus. Por isso que você quer seguir adiante. Esse poder não é meu, esse poder não é seu. Esse poder não é nosso, irmãos. O querer não vem de nós. Nós temos uma natureza pecaminosa, diabólica, uma natureza que quer nos derrubar, irmãos. Nós temos uma natureza em que o diabo ele opera todos os dias para gerar fortaleza nela. Gerar fortaleza para ele poder se apoiar nisso. Para ele poder armar as ciladas e nós cairmos. Então nós temos que entender, assim como o apóstolo Paulo entendeu, que nós somos necessitados de Jesus, necessitados das armas espirituais. Nós temos que batalhar, irmãos. Mas a coisa está feia para mim. Irmãos, podia estar pior. Podia estar pior. Mas aconteceu isso na minha vida, aconteceu aquilo. Irmãos, poderia ser pior e seria pior. Não se assuste com aquilo que você está enfrentando. Não se assuste com aquilo que você está passando. Vai passar. Vai passar. Se não fosse Jesus em nossas vidas, seria pior. Porque o diabo tinha tomado posse. E a aparência, muitas vezes, na vida das pessoas, é boa, irmãos. A aparência é boa. Você vê a pessoa ali, esbanjando saúde. Você vê a pessoa esbanjando alegria. Quando você vai ver lá no fundo, ela está numa depressão profunda, quase a ponto de se matar, irmãos. E ninguém sabe. E o diabo está operando ali, o diabo está acabando com a vida da pessoa e ela está se mostrando bem. O cristão não. O cristão está numa batalha espiritual. O cristão, quando ele está mal, você já vê logo na cara. Está com tribulação, está passando por tribulação. O diabo lançou uma seta e atingiu o meu irmão, atingiu minha irmã. E você tem que interceder, você tem que orar, irmãos. É assim. Então, o cristão, ele fica inexcusável diante, irmãos, da palavra, diante da comunhão, fica. Por quê? Não tem como esconder, irmãos. Nós estamos numa batalha. O mundo não, o mundo é fantasioso, irmãos. O mundo é uma novela da Globo e horário nobre. É uma novela. O mundo é uma novela. Não vai na onda do mundo, irmãos. Não vão. É uma novela. E aí diz aqui, versículo 14, fazei todas as coisas. Sem o quê, irmãos? Olha, murmurações nem contendas. Irmãos, isso aqui é uma arma do diabo, uma arma do inimigo, a murmuração e a contenda. Irmãos, no meio de uma contenda generalizada, o que sai, irmãos? O que sai no meio de uma contenda? Sai coisa boa? Irmãos, se o diabo ele é astuto, ele quer armar uma cilada, ele quer destruir cada um de nós. Uma contenda é bom ou é ruim para ele, irmãos? É muito bom, uma contenda é o que ele precisa, irmãos. Murmuração é o que ele precisa. Uma murmuração é, irmão, um prato cheio para ele. Onde tem uma murmuração ali, ali eu vou conseguir instaurar ali uma cilada ali. Eu vou. E ele arma e muitas vezes ele consegue um êxito ali, irmãos. Porque há uma murmuração, há uma contenda. Então, a palavra já diz, deixa disso, né? Deixa disso. Versículo 15. Para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual, quer dizer, no meio dessa geração, nós temos que resplandecer de que forma, irmãos? Como astros no mundo. Irmãos, quem é essa geração corrompida e perversa? Que geração que é essa? É a geração daqueles que nasceram em 90? É a geração daqueles que nasceram em 40? Irmãos, é a geração lá, é a geração de Adão lá, irmãos. É a geração do pecado. É o homem do pecado. É uma geração que não foi gerada pela palavra da verdade. Nós temos que resplandecer como astros no meio da geração corrompida. Geração corrompida é aquela que serve ao maligno. Todos aqueles que servem ao maligno, eles fazem parte dessa geração. Geração corrompida. E nós fazemos parte de que geração? Aqueles que são gerados da palavra da verdade, irmãos. É a geração de Deus. Então nós somos geração de Deus. Nós somos gerados pela palavra de Deus. Aquele que é gerado pela palavra de Deus tem que resplandecer. Tem que iluminar, irmãos. Tem que iluminar. Onde há trevas, o cristão chega, ele tem que iluminar. Tem que iluminar. Se ele não iluminar, está errado. E aí diz aqui, versículo 16. Retendo, olha só que coisa. Retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido, nem trabalhado em vão.
E ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, folgo e regozijo com todos vós. E vós também regozijai-vos e alegrai-vos comigo por isso mesmo. E aí, irmãos, quando chega aqui, ó, no capítulo Filipenses mesmo, capítulo 3, irmãos, o versículo 1. Então aqui, Paulo convertido, né, irmãos? Convertido a Cristo, Paulo cheio do Espírito Santo, mas aqui no capítulo 3, ele começa a falar como que ele era antes, como que era a situação de Paulo quando Saulo, né, irmãos? E aqui no capítulo 3 ele diz, ó, resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas. E é segurança para quem, irmãos? Para nós, segurança. Então eu não me aborreço. Eu não deixo de escrever as mesmas coisas, não. É segurança para vocês. Versículo 2. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão, porque a circuncisão somos nós que servimos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos em quem, irmãos? E não confiamos na carne. Aí ele diz aqui no versículo 4, ó, ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. Ele vem dizendo da glória da carne dele, irmãos. A glória da carne dele antes dele se converter a Cristo, como que era. Aí ele diz aqui, ó, versículo 5, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, o que ele era, irmãos? Irrepreensível. Então ele está dizendo, olha, para aqueles que gostam de se gloriar na carne, para aqueles que são altivos, para aqueles que se sentem superiores, para aqueles que não querem se sujeitar ao evangelho, aqueles que não querem se considerar menor, aqueles que não querem servir, aqueles que não querem abandonar a velha natureza, irmãos, se alguém pode confiar na carne, ele diz, ainda mais eu. Eu fui circuncidado ao 8º dia, eu cumpri ali. Eu cumpri o que a lei mandava. Eu fui circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel. Eu sou da tribo de Benjamim. Ah, mas era a menor das tribos de Israel. Era sim, a menor das tribos de Israel. Mas dali saiu o primeiro rei, Saul saiu dali, da tribo de Benjamim, o primeiro rei, sanguinário. E aí, ele se achava, na carne dele, irmãos, isso para ele era muito bom. Muito bom. Quando Saulo, isso para ele é uma glória. Quando ele tem um encontro com Jesus, o que acontece, irmãos? Quando ele vê o clarão lá, ele pegou carta e foi a caminho de Damasco lá, perseguir quem? A igreja. Quando ele vê o clarão lá, o que falaram para ele? O que Jesus falou, irmãos? Saulo, Saulo, por que me persegues? Duro é para ti recalcitar contra os aguilhões. Quer dizer, não tem chance para você, para com isso. Tudo isso que você confia vai cair por terra. E ali ele já ficou cego. Ficou cego para quê, irmãos? Ficou cego para aquilo que ele via, para aquilo que ele cria, para aquilo que ele entendia. Quando ele recuperou a visão, automaticamente ele recuperou uma visão espiritual também. E ele começou a enxergar aquilo que era bom para ele. E ele diz aqui, ó, versículo 7, ó, mas o que para mim era ganho, reputei perda. Por quê, irmãos? Por Cristo. Então tudo isso que para ele era uma glória, ele reputou por perda, para ganhar Cristo. Versículo 8, ó, e na verdade tenho também por perda todas essas coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo, Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas, e as considero como que, irmãos? Como esterco, para que possa ganhar a Cristo, e seja achado nele, não tendo a minha justiça, que vem da lei, olha que coisa, mas a que vem através do que, irmãos? Pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo, e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dos mortos. Não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito. Olha só o que ele faz, a atitude dele, irmãos. Mas prossigo para alcançar aquilo a que fui também preso por Cristo Jesus. Então, irmãos, ele deixa bem claro, não que eu seja perfeito, mas ele buscava pelo quê, irmãos? Por aquilo que foi proposto a ele. Versículo 13, ó. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, é que esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus, em quem, irmãos? Em Cristo Jesus, pelo que todos quantos já somos perfeitos, sintamos, isso mesmo, e se sentis alguma outra
alguma coisa de outra maneira, também Deus vos revelará. Mas naquilo a que já chegamos, andemos, segundo a mesma regra, e sintamos o mesmo. Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelo que assim andam. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Versículo 19, ó. Os inimigos da cruz de Cristo, como que eles andam? O fim deles é a perdição. O Deus deles é o que, irmãos? O ventre. E a glória deles é para a confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas. Mas a nossa cidade está onde, irmãos? Nos céus, donde também esperamos o Salvador. Quem é ele, irmãos? Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas o que, irmãos? Todas as coisas. Irmãos, não precisamos de mais que isso, não é? Não precisamos de mais que isso. Isso aqui, irmãos, já é o suficiente para a gente se alegrar em Cristo e perseverar todos os dias. Os inimigos da cruz de Cristo, irmãos, são aqueles que só se preocupam, só pensam nas coisas terrenas. E as coisas terrenas, por melhor que elas se apresentem, é para a perdição daqueles que buscam, irmãos. Para a perdição. Mas a nossa carne, a nossa natureza humana, ela não quer concordar com isso, irmãos. Não quer. Nós precisamos de Jesus para isso. Nós precisamos uns dos outros para entender, irmãos, perfeitamente isso daí. Precisamos. Porque senão, irmãos, sem chance para nós, né? Senão, sem chance para nós. Não tem como servir a Jesus. Não tem como seguir, irmãos, se a gente não entender essas coisas. Não entendermos que a mesma luta que se passa conosco, se passa com todos os irmãos, por todo o mundo, irmãos. A aflição faz parte da carreira cristã. Luta, tentação, faz parte da carreira cristã. A queda não faz parte da carreira cristã. O desânimo, irmãos, não faz parte. Não podemos permanecer no desânimo. Hoje eu estou desanimado. Tudo bem, se anime. Se anime. Porque se você permanecer desanimado, você vai morrer. Eu pequei. Tá bom, pecou, se arrependa. Porque se você permanecer no pecado, você vai morrer. Não é isso, irmãos? Vai morrer. Se permanecer, vai morrer. Tem aqueles, irmãos, que dão uma vacilada e erra. Tem aqueles que permanecem no erro e passa mal o erro e permanece neles. Não tem jeito, irmãos. É complicado. Então, o cristão ele tem que seguir adiante, tem que buscar, irmãos, a cada dia, olhar para Jesus, olhar para a sua palavra, para quando o diabo armar uma cilada, entender que Jesus venceu as ciladas. Jesus passou por tudo isso. Irmãos, para Jesus, com certeza, não foi fácil. Não foi fácil. Ele veio a esse mundo como homem, irmãos. Ele não veio como Deus. Ele veio como homem, ele se fez igual aos homens. Então, a mesma dor que eu sinto, ele sentia também. As mesmas lutas que eu enfrento, ele passou por todas elas. E ele venceu. E a palavra fala, irmãos, e hoje, ele tendo vencido tudo isso, ele pode socorrer perfeitamente todos aqueles que se achegam a ele. E a palavra fala lá em Hebreus capítulo 4 que nós temos que nos achegar com confiança ao trono da graça e vamos achar ajuda. Em que tempo, irmãos? No nosso tempo? Tempo oportuno. Então o tempo oportuno, irmãos, é o tempo dele. É o tempo dele. Mas, né, irmãos, seguimos o exemplo de Paulo. Irmãos, Paulo, ele reputou tudo aquilo como esterco. Ele reputou como nada para poder ganhar Cristo. E nós, irmãos, o que nós temos que deixar? O que nós temos que deixar para seguir após Jesus com alegria? Porque Paulo, se ele não tivesse deixado o judaísmo, se ele não tivesse deixado tudo aquilo, ele não conseguiria seguir após Jesus. Não conseguiria. E hoje eu digo para os irmãos que muitos não conseguem seguir após Jesus, até acham que seguem. Não conseguem seguir após Jesus porque estão presos a muitas coisas, irmãos. E o mundo está aí para nos oferecer as coisas para estarmos presos. E aí, conforme a gente vai se libertando, a gente vai conseguindo, irmãos, seguir adiante. E a altivez, irmãos, a altivez é algo terrível em nossas vidas. A altivez é aquilo que não deixa você diminuir. Não deixa você olhar para os outros como superior. Você olha para os outros, mas você como sendo superior. E aí você não consegue entender o que o irmão passa. Você não consegue entender o que a irmã passa, porque você é superior. Quando você se coloca abaixo, você consegue entender o que a pessoa está passando. É como você pegar uma criança, você vê uma criança, por exemplo, e a criança vai lá e vai carregar alguma coisa e não tem força para levantar o peso. E aí você entende que ela não consegue levantar porque ela é uma criança. Mas imagine se no mundo espiritual, nós como cristãos, quando nós olhamos para um irmão, para uma irmã, a gente muitas vezes não consegue enxergar que esse irmão, essa irmã pode ser um menino em Cristo, pode ser uma criança. E de repente você tem força para levantar um peso e você acha que essa pessoa tem que ter força também. Porque você está na mesma fé, tem o mesmo Senhor, tem o mesmo Espírito Santo, só que a operação do Espírito
É na vida de cada um de forma diferente, irmãos. A estatura espiritual é diferente de uns para com os outros. Tem pessoas que elas crescem muito rapidamente. Tem irmãos que com 3 meses que está convertido, tem uma estatura enorme e já entendeu a palavra e está praticando muita coisa, já adquiriu fé e está envolvida com tudo concernente ao reino de Deus. Tem outras que passam 20 anos, serve o mesmo Senhor, tem o mesmo Espírito Santo, uma mesma palavra, ouve as mesmas pregações, mas a estatura é isso daqui. Não tem força para carregar um peso, não tem força. E você tem que entender isso daí. Você tem que olhar para a pessoa e falar assim, pensar, né? Se não está carregando é porque não tem força para carregar. Eu vou interceder por ela para ela poder carregar. Porque se você se sentir superior, você fala assim, eu carrego porque ela não carrega. Eu faço porque ela não faz. Eu estou na palavra há 10 anos, ela está há 20 e está desse jeito. Não é, irmãos? Não é assim? Porque você se põe superior. Porque ela não pode, você pode. Então você é superior, se você pode, ela também tem que poder. E aí vai, irmãos. Então, se colocar inferior, colocar a pessoa superior, é isso. É você entender, buscar resolver, irmãos, ajudar. Amém, irmãos? Deus abençoe grandemente nossas vidas, derrame graça sobre nós, nos ajude na caminhada, irmãos. E domingo, né, irmãos, não se esqueçam, além da nossa ceia aqui em horário normal, o batismo às 14 horas, irmãos. Irmão Luiz, faz a obra aqui, irmão, em nome de Jesus.